Olá, meus ilustres amigos, estamos aqui mais uma vez para trazer para você um momento de reflexão, de meditação, os nossos devocionais, uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. O nosso devocional de hoje está baseado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9. E eu gostaria de propor como título: o segredo de uma vida que inspira outros. Como atrair a presença do Deus da paz. Nesse devocional profundo, reflexivo e meditativo, eu, pastor José Carlos Carvalho, refletirei sobre o poder de uma vida cristã que se torna exemplo para os outros, baseado em Filipenses 4:9. Nesse texto, o apóstolo Paulo ensina que aquilo que aprendemos da palavra deve ser colocado em prática. Quando vivemos de acordo com a verdade de Deus, experimentamos algo extraordinário: a presença do Deus da paz caminhando conosco. Nesse devocional você descobrirá o poder do exemplo da vida cristã, como viver uma fé prática e autêntica, porque a verdade sempre deve vir antes da paz, como experimentar a presença do Deus da paz no nosso dia a dia. É uma mensagem edificante para todos que desejam viver uma fé que inspira, transborda e impacta a vida. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 9, ele nos diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Você já parou para pensar no impacto que a sua vida espiritual exerce sobre as pessoas ao seu redor? Muitas vezes imaginamos que o testemunho cristão está apenas nas palavras que dizemos, mas a Bíblia revela algo muito mais profundo. As pessoas aprendem muito mais observando nossa vida do que ouvindo os nossos discursos. Em Filipenses 4:9, o apóstolo Paulo faz uma afirmação surpreendente. Ele diz: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Então, logo depois dessa declaração, dessa afirmação, ele traz uma promessa extraordinária: e o Deus da paz será convosco. Mas o que isso significa? O que significa viver de forma que a nossa vida se torne um exemplo para os outros? E como essa prática pode nos conduzir a experimentar a presença do Deus da paz? Nesse devocional vamos descobrir o segredo de uma vida que inspira, transforma e atrai a presença de Deus. Então fique comigo até o final, porque essa palavra pode mudar profundamente a maneira como você vive sua fé todos os dias. Temos aqui nesse texto uma vida que pode ser imitada. Uma das maiores evidências de maturidade espiritual é quando a nossa vida se torna um exemplo digno de ser seguido. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, faz uma afirmação ousada. Ele convida os crentes a imitarem aquilo que aprenderam, ouviram e viram em sua vida. Isso não era arrogância, era um testemunho de uma vida transformada pela graça de Deus. Paulo sabia que o Evangelho não é apenas uma mensagem a ser pregada, mas uma vida a ser vivida. Suas palavras, atitudes, escolhas e caráter estavam alinhados com a verdade de que proclamavam. Esse é um grande desafio para todos nós. Nossa fé precisa ser visível. O cristianismo não é apenas teoria, é prática. Não é apenas conhecimento, é transformação. Não é apenas ouvir a palavra, é viver a palavra. Temos aqui nesse texto a responsabilidade de influenciar. Todos nós influenciamos alguém.
filhos observam pais, discípulos observam líderes, novos convertidos observam cristãos mais maduros. Mesmo sem perceber, nossas atitudes estão constantemente ensinando algo. Por isso, Paulo não disse apenas, escutem o que eu digo. Ele disse, observem como eu vivo. A vida do apóstolo era um verdadeiro evangelho vivo. Seu amor pela igreja, sua perseverança no sofrimento, sua fidelidade à verdade e sua alegria em Cristo eram evidências visíveis da obra de Deus em seu coração. Assim também deve ser conosco. A pergunta que precisamos fazer é esta: se alguém imitasse a minha vida espiritual, essa pessoa se aproximaria mais de Deus? Temos nesse texto também outra verdade maravilhosa, o caminho da paz perfeita. Paulo apresenta uma promessa extraordinária: o Deus da paz será convosco. Note que ele não fala apenas da paz de Deus, mas do Deus da paz. A paz que o mundo oferece é frágil e circunstancial. Ela depende de situações favoráveis, de ausência de conflitos e estabilidade emocional. Mas a paz de Deus é diferente. Ela nasce da presença do próprio Deus em nossa vida. Quando o Deus da paz está conosco, encontramos tranquilidade em meio às tempestades. Encontramos esperança em meio às crises. Encontramos estabilidade em meio às incertezas. É como possuir a fonte da paz e não apenas um momento de tranquilidade. Nesse texto aprendemos que a verdade vem antes da paz. E há esse princípio importante no ensino bíblico. A verdadeira paz nunca pode ser construída à custa da verdade. O mundo muitas vezes tenta promover uma falsa paz baseada em concessões espirituais, abandono de convicções ou relativação da verdade. Mas a sabedoria bíblica estabelece uma ordem clara. Primeiro, pureza, depois, paz. Tiago ensina-nos que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Isso significa que a verdadeira paz nasce de uma vida alinhada com a verdade de Deus. Quando permanecermos firmes na fé e no caminho da justiça, o Deus da paz caminha conosco. O segredo de uma vida abençoada. Paulo revela esse princípio espiritual profundo. A obediência atrai a presença de Deus. Quando praticamos aquilo que aprendemos da palavra, nossa consciência permanece tranquila. Nosso coração se torna sensível ao Espírito Santo. Nossa vida se torna um canal de paz para os outros. O Deus da paz passa a habitar conosco de maneira íntima e real. E quando isso acontece, não apenas experimentamos paz, nos tornamos instrumentos de paz. É uma vida que deixa marcas eternas. O mundo precisa de cristãos que sejam exemplos vivos do Evangelho. Homens e mulheres cuja fé não esteja apenas nos lábios, mas na maneira de viver. Pessoas cuja vida inspire outros a seguir a Cristo. Paulo viveu assim. E seu testemunho continua impactando gerações até hoje. Que a nossa oração seja assim: Senhor, faz de mim um exemplo vivo da Tua graça. E quando vivemos dessa forma, veremos cumprir-se a promessa da gloriosa paz. E o Deus da paz será convosco. Pai bondoso, Pai querido, eu oro pelos Teus servos que assistem, que dedicam, que investem todos os dias um tempo de meditação na Tua palavra através desses devocionais. Eu peço que o Senhor abençoe cada um deles. Supra cada uma das necessidades, traga cura para aqueles que estão enfrentando enfermidades. Traz paz, tranquilidade, despertamento, avivamento para aqueles que estão cansados e sem esperança. Traz esperança.
Eu te peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou a sua mente e o seu coração, não guarde ele para si. Compartilhe com seus amigos e peça para que eles compartilhem com os outros. Vamos fazer com que esse canal cresça para que todos os dias mais e mais vidas sejam abençoadas com a palavra que vem lá do coração de Deus para o nosso coração. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Ative aí o sininho para receber as nossas notificações. Não esqueça de deixar sua curtida, seu like e fazer um comentário, e eu terei um enorme prazer em responder. E te convido para amanhã estarmos juntos para mais um devocional, tá certo? Então, nos vemos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus escandalosamente maravilhoso. Amém.